A paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Vamos abrir nossas Bíblias, meus irmãos, em Eclesiastes. Vamos fazer a leitura dos versículos 1 até o versículo 3 do capítulo 1. É o prefáciozinho aqui do livro de Eclesiastes que Salomão escreveu, do qual ele resume tudo aquilo que ele vai tratar nesse livro. É só o desenvolvimento disso que ele vai falar nesses 3 versículos. E eu vou convidar a igreja para ler junto comigo. Eclesiastes 1, de 1 a 3. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus e Pai, louvamos o Teu nome, Senhor, e rendemos a Ti toda a honra e glória. Rogamos, Senhor, que neste momento fale, Senhor, aos nossos corações pela Tua palavra. Dê-nos, Senhor, a atenção, um coração sensível, ó Pai, para ouvirmos, Senhor, e apreendermos, Senhor, este trecho, Senhor, da Tua palavra que é viva e eficaz. Em nome de Cristo Jesus é que nós oramos. Amém. Há algum tempo, eu pensei em estabelecer uma série de pregações em algum livro do Antigo Testamento, muito embora eu tenho sempre pegado o livro de estudo que a Federação de UMP faz, porque aí junta o útil ao agradável, né? A gente já estuda para uma coisa e para outra, né, ao mesmo tempo. No entanto, geralmente os livros que a UMP escolhia era sempre do Novo Testamento. Então a gente fazia assim uma série de pregações conforme a nossa escala naquele ano, sempre dentro daquele mesmo livro, né, aproveitando para estudar, porque no segundo semestre, já perto lá do congresso, a gente tem o chamado Dia D, e é onde a gente tem a gincana, né, sobre o livro e tudo mais, e faz o estudo sobre o livro em questão. Mas então, pensando em algum livro do Antigo Testamento, me veio à cabeça fazê-lo em Eclesiastes. É um livro, de fato, bem desafiador, porque é um livro difícil, é um livro de sabedoria, e um livro onde muitos pregadores encontram dificuldade para estabelecer uma relação cristocêntrica com aquilo que Salomão diz aqui. Mas, aceitando o desafio, hoje nós começamos com os 3 primeiros versículos, né, deste livro. Qual é o sentido da vida? Essa é a pergunta que sempre atormentou o ser humano, que sempre tentou responder e nunca conseguiu. Ainda antes de Cristo, grandes filósofos, como por exemplo Sócrates, como por exemplo Epicuro, estabeleceram as suas teorias, né? Dizendo que o sentido da vida era a reflexão, era a autodescoberta. Já Epicuro dizendo de que o sentido da vida era buscar uma satisfação ou um prazer pelo afastamento das dores. A bem da verdade é que nenhum nem outro, ou qualquer outro filósofo ou pensador, foi feliz em estabelecer a resposta a essa pergunta. Qual é o sentido da vida? Hoje, na era da inteligência artificial, eu fiz um exercício. Eu perguntei para uma IA, qual o sentido da vida? Ver o que ela ia responder, né? Hoje a gente tem o ChatGPT, já está na 4ª versão,
o Bing, por exemplo, aquele site de busca, já traz incorporado à sua busca também uma inteligência artificial, então é fácil da gente conseguir respostas utilizando inteligência artificial. Mas a resposta que a IA me deu é de que ela estabeleceu uma série de teorias de algumas pessoas, mas dizendo de que acaba que é algo muito pessoal, cada um tem a sua resposta, então, no final das contas, o que vale é a opinião pessoal de cada um. Ou seja, não respondeu nada, afinal de contas não é tão inteligente assim, né? Mas será que é isso mesmo? Cada um imagina o que seja e é isso? É exatamente isso que Eclesiastes vem tratar aqui. O rei Salomão, ele diz, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Ele conclui que a vida ela é repleta de dificuldades e de confusões que a gente sequer entende e muito menos controla. E essa é uma perspectiva muito desmotivadora para aqueles que se afadigam em estabelecer a resposta a essa questão, a decifrar esse enigma da existência humana. Na contracapa do livro do reverendo Emílio Garofalo Neto, intitulado Isto é Filtro Solar, Eclesiastes e a Vida Debaixo do Sol, a gente encontra o seguinte registro. Visto apenas debaixo do sol, este é de fato um mundo estranho, em que tristeza e tragédias nos tocam, o trabalho e as lutas são recorrentes, mas a alegria, o contentamento e o senso de direção se mostram a nós, mas logo desaparecem, como o mestre dos magos na caverna do dragão. Bom, quem assistiu o desenho Caverna do Dragão sabe do que Emílio está falando aqui, né? Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Do ponto de vista humano, tudo é vaidade, tudo é loucura. Pois bem, no texto que lemos, o autor se apresenta como o pregador, palavra do pregador. Na verdade, ele não revela o seu nome em parte nenhuma aqui do livro, você pode procurar, ele só vai se chamar de o pregador. Mas ele deixa claro de que ele é filho de Davi, ele deixa claro que é rei de Jerusalém, e se você ler o capítulo 2, é alguém que teve grande riqueza e grande sabedoria. Então é fácil a gente chegar à conclusão que se trata então de Salomão. Salomão começou a reinar como um servo humilde do Senhor. Todos nós conhecemos a história do começo do seu reinado, onde ele pede sabedoria a Deus. E Deus lhe concede sabedoria e muito mais outras coisas. De maneira que Salomão foi sábio, ele escreveu 3.000 provérbios, compôs 1.005 cânticos, discorreu sobre plantas, animais, aves, répteis, peixes. O verso 16, ele diz assim: eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Salomão empreendeu grandes obras, fez jardim, pomares, açudes, comprou servos, servas, teve ovelhas e bois mais do que todos aqueles que foram antes dele, amontoou prata, ouro, proveu-se de cantores e cantoras e de muitas mulheres. Mas com o passar do tempo, ele se voltou para os falsos deuses dessas muitas esposas que ele havia tomado para si. Nós encontramos isso registrado lá em 1 Reis 11, versículo 1. A maioria desses casamentos de Salomão nem envolviam a afeição. Eram questões políticas apenas, como uma fiança dos tratados que ele fazia com várias nações, né, ao redor de Israel. E, na verdade, o seu coração afastou-se de Deus, conforme o mesmo capítulo de 1 Reis nos diz, capítulo 11. E os anos finais da vida de Salomão foram extremamente tristes, porque Deus se indignou contra Salomão. Levantou adversários contra ele e removeu o trono de Salomão, ainda que não tenha feito isso nos dias dele, por amor a Davi. Mas depois da morte de Salomão, a nação dividiu-se e a casa de Davi ficou apenas com 2 tribos, Judá e Benjamim. E não há registro nenhum na Bíblia de que o rei se arrependeu e voltou para o Senhor. Mas
a mensagem que Salomão nos passa aqui em Eclesiastes sugere isso. Porque Eclesiastes dá a impressão de ser o livro que alguém escreve já no final da sua vida para relatar ali as suas experiências, as suas lições aprendidas. E uma simples leitura, por exemplo, do último capítulo de Eclesiastes, o capítulo 12, vai nos mostrar isso. Ainda mais com a conclusão que Salomão chega nos últimos 2 versículos deste livro, em que eu, particularmente, vejo até um certo tom de arrependimento, quando ele diz, de tudo que se tem ouvido a suma teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Segundo Warren Wiersbe, o termo hebraico kohelet, que aqui é traduzido como pregador, é um título dado a um orador oficial que convoca uma assembleia, mas também transmite a ideia daquele que argumenta consigo mesmo. E a isto Salomão se aplicou: apresentar os argumentos e tecer a conclusão. Estamos diante de alguém que tinha o máximo ferramental para experimentar tudo aquilo que a vida tinha a oferecer e realizar quaisquer experiências que o seu coração desejasse e o que levasse a responder à pergunta: qual é o sentido da vida? E aqui está a resposta. Versículo 2. Vaidade de vaidades. Vaidades de vaidades. Tudo é vaidade. Salomão chega a essa conclusão e, para que você não esqueça disso, ele começa o livro dizendo que tudo é vaidade e termina lá no capítulo 12, versículo 8, falando a mesma coisa. Tudo é vaidade. Ele usa esta palavra vaidade 37 vezes neste livro. E esta palavra trata-se da palavra hevel do hebraico, que significa futilidade, significa vazio, significa vapor. É a mesma palavra do nome próprio, Abel. E como tal, torna-se o tipo de tudo aquilo que é passageiro, que é perecível. Assim como Abel, filho de Adão, é a imagem de tudo aquilo que desaparece rapidamente, sem deixar qualquer vestígio. Se algo é assim, pode ser considerado, então, hevel, pode ser considerado vaidade. Quando ele repete 2 vezes a palavra vaidade, ele usa um recurso da língua hebraica, que é comparável ao nosso superlativo na língua portuguesa. É uma construção de ênfase, em que você pega um substantivo, o repete no plural como sendo um adjunto adnominal. Então você fica assim: vaidade de vaidades, senhor dos senhores, rei dos reis, cântico dos cânticos. Isso é para dar ênfase. É como o nosso superlativo. Por exemplo, o livro bíblico Cântico dos Cânticos, antes do século XVI, na Alemanha, ele tinha o nome de Liederlieder, que significa, literalmente, Cântico dos Cânticos. Depois do século XVI, ele foi melhor traduzido o nome desse livro na Bíblia alemã, respeitando a ideia do superlativo. Então foi mudado o nome para Hoheslied, que significa cântico elevado. Hohes, no alemão, é alto, elevado, né? E Lied, cântico, hino. Né? Então, para designar que a vida é muito vazia, de uma futilidade tremenda, se diz vaidade de vaidades. É como um vapor que aparece, mas logo se desfaz. Porque além de não ter substância, ele é passageiro. Se você coloca um líquido para esquentar no fogão da sua casa, antes que ele chegue no teto da cozinha, já sumiu. Ele se faz e logo se desfaz. Um dia desses, por exemplo, você tinha tantos anos e olha para hoje quantos anos você tem. Quantos aqui me conheceram quando eu era um neném? Hoje estão me vendo aqui pregar.
Da mesma forma, eu conheci muitos aqui, neném, hoje já são adultos, com filho. O Raliel está ali para não deixar eu mentir. E já já essa nossa vida passa. Já já nós não estamos mais aqui. Quantos irmãos nossos, aqui desta mesma igreja, que nós conhecemos, convivemos com eles por algum tempo, mas já se foram. Já passou e daqui a pouco é a nossa vez. E o pior de tudo é que depois de 4 ou 5 gerações, a grande maioria de nós cairá no completo esquecimento. Ninguém saberá quem foi você ou quem foi eu. Sequer membros da nossa família saberão o nosso nome. É exatamente isso que Salomão fala aqui no versículo 11 deste mesmo capítulo. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois dela. Essa é a designação mais vívida do estado dos homens. Leia, por favor, comigo o Salmo 39, versículo 5 e versículo 6. Salmo 39, 5 e 6. Vamos ler juntos. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra. Em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Salomão passa aqui a analisar agora o trabalho, o movimento do homem, as suas realizações. Passa os versículos seguintes, fazendo uma análise disso, e chega à mesma resposta da qual ele já introduziu o livro. É vaidade. Agora, é importante a gente entender de que a análise que Salomão faz aqui é da vida debaixo do sol. Ela é recorrente nesse livro de Eclesiastes. Ele sempre vai dizer da vida debaixo do sol. E isso é para que a gente não esqueça, ou para nos mostrar de que se tudo se resume apenas a esta vida, aqui na terra, debaixo do sol, tudo é inútil. Nenhum bem vem daí. A palavra proveito aqui, ela evoca uma ideia de um retorno de um investimento. É quando alguém faz algum tipo de aplicação esperando um lucro, esperando um retorno. Qual é o proveito? Qual o retorno que esse trabalho pode trazer ao homem? E Salomão faz referência ao dinheiro logo no comecinho, não é à toa. Toda a riqueza que você acumular é vapor. Você não vai poder levar quando você sair daqui, quando a sua vida quer acabar. O máximo que você pode fazer é deixar de herança e sequer os seus descendentes, ao passar de alguns anos, lembrarão de que originalmente aquela herança foi sua. Quantos não olham para a vida e se desesperam porque aí não encontram em suas fadigas proveito nenhum, faz e não encontram satisfação nisso, não encontram sentido nisso. Quantos se suicidam porque não enxergam proveito naquilo que fazem? O filósofo Alberto Camus disse que o único problema filosófico realmente sério é o suicídio, porque a pessoa olha para a vida, olha para si mesmo e chega à conclusão de que não vale a pena. E é exatamente isso que Salomão está perguntando: vale a pena todo o trabalho que o homem se afadiga debaixo do sol? Certa vez perguntei ao irmão qual a maior diferença na vida dele, antes e depois da sua conversão. A resposta dele foi a paz que ele encontrou, porque quando vivia sem Cristo, a vida era uma eterna angústia, era correr em círculos e nunca chegava a lugar nenhum. Perceba a mudança de perspectiva. Nós só encontramos sentido na vida quando a analisamos acima do sol.
A vida ela é um dom que recebemos de Deus. E Deus deseja que nós desfrutemos e usemos para a sua glória. A comunidade judaica lê Eclesiastes na festa dos tabernáculos. É uma festa bem alegre que eles têm no outono, comemorando a colheita. E eles fazem a leitura de Eclesiastes aqui, no capítulo 2, e bem apropriada, inclusive, porque diz assim: não há nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer com que sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi que isto vem da mão de Deus. Até mesmo o apóstolo Paulo afirma que Deus tudo nos proporciona para o nosso aprazimento. A vida sem Jesus Cristo é de fato vaidade, é correr atrás do vento, mas isso é abaixo do sol. Quando nós desenvolvemos um relacionamento pessoal com o Senhor, nos dedicamos fielmente a Ele, a nossa ótica é voltada para acima do sol. E aí então podemos fazer como o salmista, ou declarar como o salmista no Salmo 16, versículo 11. Nós experimentamos a plenitude de alegrias e delícias perpetuamente. É para essa mudança de perspectiva, é para essa mudança de olhar que Paulo desperta, por exemplo, os coríntios em 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor vosso trabalho não é vão. Ora, abaixo do sol é vão. Mas o que Paulo está evocando aqui é uma mudança de perspectiva. No Senhor, o seu trabalho não é vão. A crença dos coríntios é que Cristo não havia ressuscitado, porque ainda influenciados pelaquela visão grega, da qual nós já bem falamos aqui, dualista, falamos muito disso quando expomos a carta de Paulo aos Colossenses. A ressurreição, de fato, era um retrocesso na visão grega, né? Corinto é uma cidade grega. Então, eles não acreditavam de que Cristo havia ressuscitado. Agora, se a nossa esperança se limita só aqui a esta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Paulo, então, no capítulo 15 de 1 Coríntios, ele passa a desenvolver de como os coríntios poderiam ter certeza de que Cristo de fato ressuscitou. Ele dá, inclusive, nomes de testemunhas oculares deste fato. E por que Cristo ressuscitou, sendo as primícias dos que dormem, ou seja, se ele foi a primícia dos que dormem, significa que eu também ressuscitarei, assim como ele. Então a minha esperança vai além dessa vida debaixo do sol. Ela não se limita aqui. E veja que trabalho aqui ele não se resume às nossas profissões. Quando a gente fala em trabalho, eu não estou falando exatamente daquilo que a gente faz como profissão. Nós estamos falando de qualquer esforço que o ser humano faz durante a sua vida. Por exemplo, neste texto de Coríntios, o trabalho a que Paulo se refere ali, que não é vão, é mais precisamente a pregação, porque no versículo 14, ele já tinha falado de que se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vã. Mas porque ele ressuscitou, o nosso trabalho, ou a nossa pregação, não é vã. Qualquer realização que nós façamos, sob a perspectiva acima do sol, ela não é vã. A ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição e dessa forma nosso trabalho, o nosso esforço em Cristo é proveitoso. Porque vai além dessa vida debaixo do sol. Jesus também mostra o sentido da vida. Em Mateus, no capítulo 6, eu peço para que os irmãos abram também a sua Bíblia ali, nos versículos 19 a 24. Mateus 6, 19 a 24, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus,
todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Veja que Jesus estabelece aqui uma diferença entre as realizações humanas, materialistas, vistas numa ótica terrena, e as realizações vistas sobre uma ótica espiritual. Há um grande abismo entre se viver para a glória de Deus e se viver segundo o curso deste mundo, se viver para a vaidade. Pessoas vaidosas são aquelas que se ocupam daquilo que não tem valor nenhum, daquilo que é vapor, daquilo que é inútil. E não se engane, meus irmãos, nas igrejas nós temos muitas pessoas assim, que se deslumbram, acumulam, mas são pobres de tesouros no céu. O comportamento, as palavras denunciam. Quando Cristo deveria ser visto em suas vidas, só se vê vaidade, só se vê inutilidade, só se vê vapor. Que a alegria da nossa vida não seja o acúmulo de riquezas em ouro, mas riquezas em Cristo. E essas riquezas consistem em nos tornarmos a semelhança dele. O Risby, em seu comentário sobre esse texto, faz algumas explicações muito oportunas que eu gostaria de destacar também aqui para os irmãos. O que Eclesiastes 1, versículo 1 a 3, nos ensina? Em primeiro lugar, para aqueles que não conhecem Jesus como seu Salvador, tudo pelo qual trabalham e vivem vai acabar perecendo. E eles mesmos um dia perecerão. Porém, a fé em Jesus Cristo concede o dom da vida eterna e o privilégio de servir a Cristo e investir os seus dias aqui na terra em algo que é eterno. A primeira mensagem de Eclesiastes é: abandone a futilidade do pecado e do mundo e deposite a sua fé em Cristo Jesus. Mas, para aqueles que creem em Jesus, que já receberam a dádiva da vida eterna, é esta a pergunta de Salomão: para quem que você tem vivido? Para o Senhor ou para as coisas do mundo? Olha, é importante lembrar de que Salomão conhecia Deus, foi grandemente abençoado por ele, mas ainda assim deixou o Senhor e seguiu seus próprios caminhos. E aí não é de se admirar que ele se enchesse, por exemplo, de pessimismo, de incredulidade, de ceticismo, ao observar a vida. Porque faltou-lhe a perspectiva de Deus, enquanto não estava vivendo para os propósitos do Senhor. Muitos cristãos seguem aqui o exemplo de Salomão e passam a viver em função das coisas do mundo. Isto não é novidade. Paulo, por exemplo, já destaca Demas, que anteriormente havia sido um grande ajudador de Paulo. Agora ele diz a Timóteo, lá na segunda carta, capítulo 4, 2, versículo 10, Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. O apóstolo Paulo adverte, João, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Tiago admoesta ao cristão para se guardar incontaminado do mundo. Quando nós passamos a viver para o mundo e não para a vontade de Deus, começamos a ver as coisas do ponto de vista errado, de uma perspectiva debaixo do sol e não acima do sol. Em vez de buscarmos ou pensarmos nas coisas lá do alto, dedicamos às coisas que estão aqui embaixo. E essa visão errada logo leva à adoção de valores errados e deixamos de viver em função daquilo que é eterno. E o resultado não pode ser outro: é frustração, é decepção, é derrota. O único remédio é a confissão e o arrependimento. Mas Eclesiastes também tem uma mensagem para o cristão fiel que deseja servir ao Senhor e ter uma vida realizada em Cristo Jesus.
Nós não aprendemos aqui com Salomão de que é para a gente enterrar a cabeça na areia e fazer de conta que os problemas não existem se nós quisermos viver uma vida boa. Isso é ilusão, né? Nós devemos encarar a vida com honestidade, mas fazê-la do ponto de vista de Deus. Nós precisamos usar a sabedoria que Deus nos deu, mas não esperar com isso que teremos toda a solução para todos os nossos problemas ou resposta para todas as perguntas, porque, de fato, dificuldades e reveses são experiências que fazem parte da vida humana. Mas o que nós somos advertidos aqui por Salomão é de que, embora a vida seja assim, o que nós devemos fazer é viver em obediência à vontade de Deus, desfrutando aquilo que Ele nos dá. E nós não podemos esquecer de que a morte se aproxima e, portanto, devemos estar preparados. Talvez a melhor síntese para esta mensagem seja a oração de Moisés, no Salmo 90. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. De acordo com o escritor norte-americano Peter De Vries, a vida é uma autoestrada congestionada, com trevos confusos, na qual o homem quase sempre acaba voltando a toda velocidade para o lugar de onde veio. Mas isso não precisa acontecer conosco, meus irmãos. O rei Salomão já realizou aqui uma exploração exaustiva dessa estrada e nos ofereceu um mapa confiável para a gente se orientar. Ao seguir a palavra de Deus, nós encontraremos então sentido e satisfação em nossa vida, porque a nossa ótica estará acima do sol, onde cultivamos aquilo que é eterno. Que Deus nos abençoe e aplique em nossos corações a sua palavra.